Olá, eu sou o pastor Bruno, pastor da Igreja Batista Lagoinha. Nós estamos aqui com Café e Bíblia. É um prazer muito grande estar aí com você, ministrando a palavra de Deus, que ela é sempre viva e eficaz e transforma o nosso coração, não pelo que eu falo, mas pelo aquilo que ela pode trazer no meu e no seu coração. E nesse dia eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus trouxe ao meu coração para você, nesse tempo devocional tão gostoso, onde a gente pode aprender mais da palavra de Deus. Lá em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 5, conta o relato de Elias. Elias, que foi um homem de Deus muito usado mesmo por ele, havia acabado de passar por uma ameaça. O versículo 1 diz que Acabe, o rei Acabe, tinha dito a Jezabel tudo o quanto Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. E ela então mandou um mensageiro Elias dizendo para ele que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com deles. E no verso 3 diz que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. E o relato continua dizendo que Elias, então, ele recebe aquela palavra e ele fica tão mal que ele caminha para um deserto, se esconde debaixo de uma árvore e ele chega ao ponto de pedir para si a morte. É tão interessante perceber que esse relato é um relato que é posterior a experiências sobrenaturais que Elias tinha tido com Deus, como, por exemplo, um próprio milagre que ele viu ali diante dos profetas de Baal. Ele também tinha experimentado outros milagres maravilhosos, como a viúva de Sarepta, como ele tinha sido alimentado pelos corvos. Mas, por incrível que pareça, apesar de todo milagre que ele tinha experimentado, ali ele se encontrava em meio a uma ameaça, e a ameaça que ele tinha sofrido tinha feito ele se abater de tal forma que ele tinha esquecido de tudo que ele tinha vivido. E assim como Elias, todos nós passamos por situações como essa. Às vezes muitas vezes, na verdade, perdemos o foco do que Deus já fez e do que Ele fará para a nossa vida. E às vezes nos atentamos simplesmente para o que nós estamos passando de problema. Você já reparou como que eu e você temos a tendência de, às vezes, ao passarmos por um milagre sobrenatural, como às vezes estamos orando por um familiar e ele se converte, e aí a gente começa a passar por um outro problema num familiar diferente e a gente acaba esquecendo do que Deus fez nele e focando naquilo que não aconteceu no outro, ou às vezes outras coisas que acontecem na vida. Isso é muito normal. É normal porque nós, seres humanos, temos a tendência de focar naquilo que é ruim ou de nos abater pelaquilo que é ruim e se esquecer daquilo que Deus fez e tem feito por nós. O profeta Elias, que com certeza era um homem muito usado por Deus, ele foi tomado para si, Deus o tomou ele para si. Ele então tinha passado por experiências maravilhosas com Deus, milagres que talvez eu e você vamos experimentar na nossa vida, ou talvez nem experimentemos. Elias viveu isso tudo, mas apesar dele ter vivido isso tudo, ele, diante da ameaça de Jezabel, diante de uma ameaça, ele se colocou cansado e ele, ao cansar, ele perdeu o foco. E nesse dia eu quero compartilhar com você algumas coisas interessantes nesse texto. A primeira coisa que esse texto nos ensina é que, apesar de Elias ser esse homem maravilhoso por Deus, ele passou por luta. E eu e você também passamos por lutas. Todos nós, nenhum de nós está imune aos problemas da vida. Todos nós somos vulneráveis. Por que somos? Porque somos humanos. Somos pessoas passíveis aos problemas, a tristezas, a angústias, e muitas vezes a gente não quer encarar que isso acontece. Ora, isso acontece com todo mundo, inclusive com você. Mas Elias também viveu isso. Esse homem que viveu o sobrenatural de Deus também passou por lutas. E eu e você passamos por lutas e dificuldades. Eu e você passamos por situações que muitas vezes querem nos deixar abater. Mas o segredo desse texto, que é a segunda coisa importante, muitas vezes nós deixamos
que os problemas se tornem o foco da nossa vida. E o que esse texto nos diz é que Deus ensina Elias que ele não deveria focar a sua vida nos seus problemas. Tanto é que se você depois em casa quiser ler a continuação desse texto, você vai ver a partir do verso 9 até o verso 16, Deus incentivando, ou nem só isso, o ouvindo, mas principalmente dizendo: Elias, olha, continue, não foque no que você está vivendo, foque no que eu já fiz e naquilo que eu vou fazer, foque em mim. E esse é o nosso desafio. O nosso desafio não é parar no tempo, não é parar diante dos problemas que nós estamos vivendo, mas olhar firmemente para aquele que te fez, firmemente para aquele que te formou. Você já reparou que às vezes existem pessoas que às vezes enfrentaram tantos problemas e elas estão presas a problemas que vêm de 10, de 20, de 30 anos. E às vezes você encontra com ela e você diz assim: gente, ela vai falar o mesmo problema de 30 anos atrás. É porque ela está focada no seu problema. Ela está focada naquilo. E foi o que aconteceu com Elias. O verso 10, Deus deixa Elias se expressar e Elias então desabafa com Deus. O verso 14, novamente Deus deixa Elias falar e Elias então desabafa, diz: Senhor, eu tenho sido zeloso para contigo, né? Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada e eu sou o único que sobrou, eu sou o único que está aqui e agora eles querem me matar, eu estou cansado. Ele acabou focando nisso e ele se esqueceu de tudo que Deus já tinha feito com ele. E nós fazemos isso, muitas vezes nós nos esquecemos dos milagres, nós esquecemos do que Jesus fez por nós ao nos salvar, nos esquecemos do que Ele nos comprou com o seu sangue, nos esquecemos de quantas coisas Ele tem feito no nosso dia a dia e focamos às vezes num problema que de fato ele existe, foi real e foi difícil. Eu me lembro de uma situação de um moço que viveu uma situação tão difícil na perda da sua filha. E ele perdeu ela bem novinha. E eu encontrei com ele depois de 15 anos. E ele ainda estava preso ao problema que ele tinha tido com a filha. De fato, aquilo era muito triste. Porém, ele não conseguiu sair disso. Ele estava vivendo 15 anos preso, aprisionado. E o que Deus quer que você, ao ouvir essa mensagem, saia daqui pensando, saia daqui dessa mensagem, saia diante da sua televisão, diante dessa palavra, dizendo: eu não quero perder mais o foco. O foco de Deus na minha vida é muito maior do que os problemas que eu passei, do que eu estou passando. O foco de Deus para a minha vida é que eu viva a vida dele e a viva em abundância. Deus, nesse dia, Ele está trazendo essa palavra, Ele está me usando para que eu seja boca dEle, para dizer para você nesse dia: olhe para o que Ele fez, olhe para o que Ele vai fazer na sua vida e não perca mais o foco dEle na sua vida. Não seja como Elias, que por um instante perdeu o foco e se esqueceu de tudo que ele tinha vivido. Comece a viver o sobrenatural de Deus. Não significa que você não vai passar por problema, mas não foque mais a sua vida, não firme os seus pés, o seu coração, a sua mente nos problemas, mas foque nele, que com certeza você vai viver dias maravilhosos e mais do que isso, você vai viver focado nele acima de todas as coisas. Que Deus possa te abençoar e que Ele te ajude para que você possa viver focado nele. E que o Senhor te abençoe. E eu creio que você vai viver isso na sua vida, no nome de Jesus. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.